Leitura da Bíblia durante um ano, dia 003, o terceiro dia. Começando com Lucas, capítulo 6, versículo 27 até o 49. Mas a vós que ouvis, eu digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tomar a capa, não proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que leva os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, e os homens vos darão no seu regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. E falou-lhes uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que tu reparas no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo na viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados.
Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De aves, segundo a sua espécie, e de gado, segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra, segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Gênesis capítulo 7. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7 o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, 2 em 2 o macho e sua fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7 o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra, no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês. No mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles, e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, e pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram, entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram. E levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram, e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes e as aves do céu. E eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Salmos, capítulo 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Selá.